Humanos do Sistema Solar. Você pode estar em Sobradinho, Louisiana ou em Marte. Mas eu quero falar especificamente com você que é gerente de RH, você é gerente de marketing também. Aqui no podcast Humanos a gente fala para todo mundo que lida com o ser humano, seja ele como um colaborador, um insumo, né, importante dentro da organização, dentro do mercado de trabalho, e também o humano consumidor, né, você gerente de marketing. E aqui eu estou com dois especialistas na área de educação, educação para o mercado de trabalho. Do meu lado aqui, Alisson Sanches, CEO da U4Hero, startup de maior valuation aqui de Brasília, Distrito Federal, especialista em habilidades socioemocionais, e a nossa convidada de hoje, Juliana Gavini, coordenadora do Instituto SESI Senai, um lab de inovação de educação profissional fantástico, que acabou de inaugurar em Brasília, recém-inaugurado. São 6 andares ali de muita tecnologia profissional, e a gente fez questão de trazê-la, né, Ju, para contar um pouquinho dessa história que está iniciando do Instituto. Poxa, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast com um nome tão importante, né? Pessoas, tudo no final, tudo são pessoas, né? Realmente a gente acabou de lançamos em novembro de 2023 o Instituto SESI Senai de Tecnologias Educacionais, um ambiente para promover inovação na educação. A gente acredita que é a educação do futuro pelo futuro do trabalho, né? SESI e Senai estão muito focados no futuro do trabalho, apoiando a indústria no seu desenvolvimento, apoiando a formação de pessoas, mas também olhando, né, para esse potencial de inovação e tudo que a gente pode fazer efetivamente quando a gente se propõe a mudar, né? Transformar é bom, dá trabalho, mas é muito bom e a gente sabe que tem um mundo aí pela frente. Entendi. E assim, isso é nobre e nesse momento que a gente está vivendo de novas habilidades serem necessárias para o mercado de trabalho. O mundo está mudando cada vez mais, a inteligência artificial Tá promete, aí, né? vai tomar muitas posições no mercado de trabalho, deve criar outras posições no mercado de trabalho também, Certamente. e aí precisa formar essas pessoas, né, para isso. Imagino que o Instituto vem muito com esse propósito também de olhar o que está para frente, né? Uma coisa que você fala que eu gosto bastante como vai estar o Senai daqui 20 anos, 30 anos, né? A gente é uma instituição de 82 anos, inclusive é aniversário do Senai 22 de janeiro. A gente está comemorando 82 anos de história, né? É uma instituição que tem uma atuação efetiva e importante na história, né, do desenvolvimento do nosso país, que tem que foi muito importante no processo de industrialização e que a gente também entende que tem um papel fundamental nesse cenário de neoindustrialização, né, de construir a nova indústria, uma indústria pautada em tecnologia, uma indústria pautada num cenário de dados, de inteligência artificial, mas uma indústria que ainda é fortemente dependente, né, de pessoas, tanto para os seus processos produtivos, mas que será, né, num futuro, o trabalho vai mudar. É fato, né? O trabalho vai mudar. Já está mudando, né? Se a gente pegar 2 anos atrás, o cenário atual, a gente já vê uma diferença significativa em algumas áreas, especialmente áreas que mudam mais rápido, né? Então, o Instituto ele tem um olhar para frente, efetivamente, né? É uma estratégia do Senai abrir a porta, mostrar os seus desafios, o que a gente enxerga como oportunidades, para transformar a educação profissional e prepará-la, né? Preparar esse ambiente para formar o profissional do futuro, um profissional que ele tem múltiplas competências, ele tem uma habilidade de transitar na carreira, né? Construir uma carreira, não só com aquela sua formação inicial, mas também com um conjunto, né? A gente sabe que não existe mais essa história de eu fiz um curso e eu vou ser para Não é uma sempre. carreira, são várias São carreiras. várias carreiras, Exatamente. né? A gente ouviu ontem uma fala, inclusive, do cofundador da Conquer, né? O Wendel Favarin, comentando assim, né? Que como é importante você pensar essa jornada de carreira, porque são várias carreiras ao longo da vida, né? Você tem várias carreiras, você precisa construir a sua base, mas também entender que são fases diferentes e cenários diferentes que você vai aplicar as suas competências. Então a gente olha para a formação inicial, mas a gente olha para um trabalho de formação continuada, né? Reskilling, upskilling, onde você está sempre construindo a sua jornada profissional. Então,
o Senai, ele está preocupado, né? A gente já vem se desenvolvendo há muitos anos, a gente faz muito trabalho, né, de construir, modelar novos formatos, novos programas, não só novos cursos atualizados com o mercado, mas também uma construção de novas formas de ofertar isso, né, como opções para as pessoas que querem se capacitar. Então, a gente tem um olhar direto para a indústria, né? O que, que é importante, o que, que são as demandas da indústria. E aí a gente vai sempre modelando maneiras diferentes de fazer isso, o que, que é necessário para o mercado. O Instituto ele vem para abrir o radar, né? Olha só, mercado, eu também quero fazer isso de forma colaborativa. A gente sabe que inovação aberta realmente ela alcança lugares que às vezes a gente sozinho não alcança, né? Então, o Instituto tem muito esse papel, né? O que que é o Senai quando ele completar 100 anos, né? A gente está fazendo 82 agora, temos mais 18 aí para construir um caminho bem legal. Tem uma pergunta também para fazer, algumas. Como você sabe, né? Vindo aqui para o lado já falando sobre soft skills, tem aquela famosa pesquisa da Page Personnel lá de 2018, que de cada 10 profissionais contratados pelo perfil técnico, 9 são demitidos. Eu acrescento por conta própria, ou pedem demissão por razões comportamentais. Mas o dado é esse, de cada 9, 10 são demitidos. Já há dentro do Senai uma abordagem, porque a gente está falando de mercado de trabalho. Sim. O que está se vendo dentro da educação, felizmente, agora mais do que nunca, é que a alta exigência de desenvolvimento acadêmico, e isso chega no mercado de trabalho, demanda um preço emocional por isso. Nossa. Social e emocional. Enorme. Como é que o Senai, dentro desse processo de capacitação desses indivíduos, desses profissionais, aborda a questão das soft skills? Nossa, isso é fundamental, assim, a gente sabe, na verdade, eu acho que todo mundo, né, especialmente a galera aí voltada para a área de recursos humanos, né, que trabalham com essa parte de desenvolvimento de pessoas, a gente sabe que olhar para desenvolvimento técnico, né, você aprender uma formação técnica não diz o profissional que você vai ser. Você pode ter uma excelente formação técnica e ainda assim você não ser exatamente o profissional de destaque, por exemplo, em uma empresa, ou em um grupo, ou enfim, um time de operação. Então, a cara do Senai, né? Não sei se alguém aí já foi numa unidade do Senai, coloca aí nos comentários a unidade do Senai que você já visitou, se você já conhece alguma estrutura. Se não, vocês estão super convidados, o Senai está sempre de portas abertas. Tem uma estrutura fantástica que está aí, né? Nós temos mais de 500 unidades no Brasil e nosso trabalho de formação é uma formação, de fato, geralmente hard, né? Onde exige ali um trabalho de formação para a preparação desse profissional que vai para dentro de uma operação industrial, seja uma operação num nível de capacitação num nível mais básico, até avançando isso para níveis... Então, a gente trabalha desde iniciação profissional até graduação e pós-graduação. E qual é a grande questão, né? Como equilibrar esse movimento de formar um técnico em mecânica, por exemplo, e ao mesmo tempo trazer para ele, ao longo da sua formação, competências que são competências fundamentais para ele exercer a profissão. Então, a gente tem uma metodologia, né, que é a metodologia Senai, super consolidada, já está há anos operando de uma maneira muito, muito sólida, né, onde a gente constrói os nossos itinerários formativos. Esses itinerários, eles são construídos junto com o mercado. O mercado sinaliza qual é esse perfil profissional, tanto afirmando e direcionando competências técnicas, né, habilidades, conhecimentos que são necessários para aquela função técnica, mas também trazendo outras competências que são cognitivas, socioemocionais, que vão ajudar, vão fazer com que esse profissional esteja aderente, esse perfil esteja aderente ao que se exige no mercado. Então, já faz parte da nossa metodologia, já faz parte da nossa construção de itinerário, trazer isso como uma diretriz. Então, esse profissional que tem a sua jornada dentro do Senai, seja trabalhando, seja se formando dentro de um ambiente físico, né, lá na escola, dentro dos laboratórios, mas também dentro dos nossos programas que estão aí disponíveis nas nossas plataformas, seja o Futuro Ponto Digital, que é o nosso ambiente, onde você vai ver todo o nosso portfólio de programas, de cursos que estão disponíveis no Brasil inteiro, mas seja também em programas, em trilhas de conhecimento, onde você pode fazer um combinado de acordo com aquilo que você tem interesse. Então,
todas esses elementos fazem parte do nosso processo de formação desse profissional. É claro que existem dificuldades no processo, né? Nem sempre é trivial, né? Às vezes, uma habilidade técnica eu tenho que te ensinar a operar uma máquina X. É recomendação, direcionamento, é assim que se faz, é processo definido. Quando você fala em soft skills, habilidades socioemocionais, aspectos cognitivos, isso é muito mais qualitativo, né? Isso acaba ficando intangível muitas vezes. Mas que a gente sempre tem um esforço, né, dentro das nossas práticas pedagógicas, de direcionar e fomentar esse caminho, tanto preparando o nosso professor, quanto ajudando, fazendo com que ele traga isso para dentro da vivência do processo ensino-aprendizagem, né? Nos nossos conteúdos, mas também nas práticas em sala de aula. Então mas é um desafio muito grande, assim, né? A gente faz, mas sabe que ainda tem muito espaço para construir caminhos para fomentar esse movimento. Inclusive, isso acho que é um dos temas que tem maior potencial quando a gente fala em geração de impacto por meio da educação profissional, né? Sim. É você trabalhar não só a formação técnica desse ser humano, mas também essa habilidade para a vida, né? Essas competências para a vida. Aproveitando o gancho, já que está falando, a gente fez uma abordagem do Senai e antes da gente começar aqui o podcast, a gente estava falando sobre a percepção das pessoas sobre o que é soft skills. E aí, uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é como é a receptividade desses profissionais quando são abordados com essas soft skills? Porque a experiência que a gente tem dentro da educação, felizmente, como eu comentei com você antes, felizmente, de 2 anos para cá, principalmente após a pandemia, há um conhecimento mais geral sobre as habilidades para a vida, socioemocional, soft skills, que é basicamente a mesma coisa. Mas assim, como é a receptividade desses profissionais para um conteúdo que não é um conteúdo exato, é extremamente subjetivo, como os próprios educadores nas escolas, Alexandre, eles dizem, para mim, soft skills, educação socioemocional é um tema abstrato, subjetivo e imaterial. Então, como ajudar, como mensurar o conhecimento de alguém sobre cooperação, determinação e ajudá-lo no desenvolvimento dessa habilidade? Então, essa é a minha pergunta. Como é que esses profissionais, uma vez que se deparam com essa matéria, com essa disciplina, digamos assim, como é que eles recebem esse conteúdo? Olha, é um trabalho robusto, assim, de você... primeiro, né? Imagina, nós estamos numa rede, nós fazemos parte de uma rede onde a gente está em todo o Brasil, tem unidades espalhadas, tem um grupo de professores muito grande. Então, até para você manter um equilíbrio, né, entre a forma como os conteúdos são abordados, a forma como você direciona ou você habilita aqueles temas pontualmente, isso é muito complexo, né? Então, tudo que a gente vai fazer na rede, ela requer ali um esforço muito grande de disseminação, sensibilização e tal. Sim. Então, os nossos programas, né, os itinerários, como eu comentei, eles têm estruturas básicas que se repetem, né? Então, todo curso técnico dentro do Senai, ele vai ter uma estrutura básica que é padrão. Por quê? Porque a gente entende que são competências para esse profissional que vai atuar na indústria. Não importa se ele é um técnico em mecânica, como eu comentei, se ele é um técnico em alimentos, se ele é um técnico em automação. Ele vai precisar ter algumas habilidades, especialmente essas, né, que vão ser trabalhadas de uma forma mais ampla. Então, toda a nossa estratégia, né, como que esses profissionais recebem esses temas transversais? A gente faz um trabalho muito ativo de sensibilização e capacitação. Né? Hoje o Senai tem uma estratégia de capacitar os seus professores, né? Aqui em Brasília, a gente tem o Senai Departamento Nacional, né, ao qual o Instituto está ligado. Eu acho que a própria função do Instituto é isso também, descobrir formas novas de atingir, de chegar. Ponto. Porque a gente vem da estrutura prussiana, né, a educação feita para o movimento fabril, né, pausterizada, a educação numa linha de produção, que nesse contexto também é difícil se falar de educação socioemocional. Nossa, complexo. E eu achei legal você falar assim, o Senai está de portas abertas, a gente que visita bastante escolas e eu mais recentemente muitas empresas,
a gente às vezes sente do próprio profissional de RH, falar, eu precisava falar com alguém no Senai. E aí o distanciamento, né? Porque como um órgão público com milhares de pessoas, né? Acaba virando algo, às vezes, inacessível, né? E aí quando você fala, não, vai lá, as portas estão abertas. Então eu queria que você falasse sobre isso. A ProfPlay, que é a nossa startup, ela tá com a posição lá dentro do Senai. Instituto, né? Do Instituto Senai de tecnologias. E você comentou que surgirão alguns programas de incentivo para startups, né? Em níveis diferentes. Então, assim, acho que primeiro para as startups e também para quem é gestor de RH, se quiser levar algum desafio, alguma coisa. É isso que nós queremos, assim, né? Essa é uma das dores, né? Como que eu replico determinadas temáticas, como é que eu capacito um grupo de pessoas de uma forma diferente. Então, a gente está sempre buscando meios de fazer isso para gerar mais impacto, para ser mais assertivo, para ser mais eficiente também, né? Poxa, menor custo no processo. Então, e fazer de umas... ganhando um poder de transformação maior, né? Então, a gente está sempre olhando para isso. A nossa instituição, apesar de ser muito grande, né, nessa visão nacional, a gente tem um movimento de ir no mercado, se conectar o tempo inteiro. Então, por favor, se você quer se conectar com o Senai, não se acanhe, né? A gente está realmente sempre de portas abertas. O Instituto, ele tem esse papel. Ele é um ambiente justamente para a gente receber, ou seja, venham, tragam suas soluções, as tecnologias, né? Então, a gente sabe que tem muita gente boa trabalhando com soluções tecnológicas, com esse olhar para a educação, ou que tem soluções para a indústria que podem se conectar diretamente com essa dinâmica do processo de formação para a indústria. Então, tem pessoas que estão aí, que estão dentro da vivência de atualizar seus profissionais. Gente, a gente está num cenário de transformação digital muito, muito robusto. Exato. A gente está num cenário de transição energética. A gente está vivendo um momento onde a pauta é ESG. Como que essas pessoas que estão na minha operação, como que esses meus líderes que estão dentro da minha empresa, como que eles estão preparados para isso? Mas imagina eu falar de indústria 4.0 e botar todo mundo sentado na cadeira. Peraí, vou começar aqui uma aula expositiva sobre indústria 4.0, a história começou assim. E aí, quer dizer, a gente fica num cenário... Eu preciso reinventar a minha forma também de ensinar para engajar esses profissionais. Exato. Né? Então, tragam esses temas, né? Poxa, minha empresa está passando por um cenário assim, eu quero montar um programa de capacitação para os meus colaboradores que seja diferente. Tragam esses temas para o Instituto, né? O nosso Instituto, ele é focado em inovação para a educação. Formas diferentes, formas mais modernas, e a gente não quer fazer sozinho. O Senai tem uma expertise muito legal em construir esses programas inovadores, mas a gente também quer trazer startups, por exemplo, que trabalhem com temas muitas vezes complexos, né? Então, pô, eu vou falar de inteligência artificial na educação. Imagina a gurizada toda usando o ChatGPT, gente. Sim. Imagina... né? Na minha época eu precisava na Barça, né? E, poxa, imagina a galera usando o ChatGPT, como é que... Não é uma questão de controlar, mas como é que eu transformo esse ambiente num ambiente efetivo, que de fato seja bom para o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente está com um olhar muito aberto, né? Especialmente para a aplicação da inteligência artificial na educação. A gente tem um interesse muito grande em entender como isso vai avançar. Então, você aí tem soluções legais que usam inteligência artificial. Poxa, tragam para a gente conhecer. Eu acho que é um momento da gente buscar realmente oportunidades. E também um olhar mais técnico aí, né, de uma forma mista entre competências hard, mas também soft ali, as competências para a vida, né, que a gente falava anteriormente, pensando em como tornar essas vivências, essas experiências mais atrativas. Né? Seja por ambientes imersivos, realidade aumentada, virtual, seja por simuladores, seja por kits didáticos atrativos, inovadores, interessantes. Gente, o céu é o limite, tem muita oportunidade na educação, muita oportunidade. E tem gente boa trabalhando com isso. Então, acho que, tanto para nós, assim, claro, o Senai é uma instituição, o SESI é outra instituição, nós somos irmãos, estamos juntos, mas o SESI está olhando para a educação básica. Quem tem soluções boas para a educação básica?
Nós estamos olhando para a educação profissional superior. Quem tem soluções boas que vão ser impactantes aqui para ajudar a gente a transformar a educação profissional superior? Presencial, remota, híbrida, e por aí interplanetária, sei lá, né? A gente tem infinitas possibilidades. Então, transformar também a experiência, eu acho que é um ponto muito importante, sabe? A escola precisa ser massa. A escola precisa ser massa. Você tem que... essa galera precisa ter vontade de viver o processo de formação, né? Seja a formação básica, que a gente é obrigado, tem que ir para a escola, mas também na construção de sua carreira, o seu futuro, é o que você vai ser, né? Então, criar esse gás, assim, é uma das nossas missões, sabe? Pô, como é que a gente traz realmente esse poder ali de geração de maior atratividade, de experiências mais interessantes, de uma formação mais preparada e mais sólida para a vida, para a jornada profissional, para o impacto no futuro do trabalho. É muito disso que a gente está olhando dentro do Instituto. E assim, você sabe, você conhece nossa estrutura lá, né? A gente montou uma estrutura para ficar à disposição de quem tem boas ideias. Conheço. Então, tragam, né? Não, se você tem uma indústria em qualquer lugar do Brasil, porque não é do Senai DF, é uma iniciativa do Senai Nacional. E são vários andares, são 6 andares, tem várias ferramentas de prototipação, acho que só impressora 3D eu contei, tem mais de 30. Ai, que mentira. Tem? Não tem tudo isso, eu contei. Tem mais de 30. Exagero. Alexandre, exagerado. Tem muita... Vou passar o vídeo aí, você vai ver, conta quantas impressoras tem. É nessa hora aí que bate a saudade da professora de inglês, falando assim, good morning, good afternoon, good night. A professora falando assim... The number one hit music station no inglês, a professora de geografia para você conhecer os países, a professora de ciência para você conhecer a história da vida, das coisas mais lindas. Aí a saudade da professora bate no coração do filho de uma égua que não estudou, que não foi para a escola. Então assim, acho que a Ju pode contar melhor toda a estrutura, tem laboratório de cibersegurança, 5G, enfim, é uma estrutura realmente robusta para quem quiser prototipar qualquer coisa para a área da indústria. A ideia é usar esse espaço. Nós não somos únicos, porque assim, o Senai ele tem, como eu falei, muitas unidades, né, no Brasil afora, e a gente tem ambientes que se chamam Senai Lab, né, que são as áreas maker do Senai dentro das escolas, onde os nossos alunos podem utilizar para criar toda aquela vivência ali, experiências, criatividade, né? Dentro da nosso processo de formação, eles vivem o que a gente chama Saga Senai de Inovação, onde eles têm a oportunidade de passar pelo processo de construir soluções para desafios reais. E aí eles usam esses espaços de prototipagem que tem aí no Brasil inteiro. Mas nós aqui, especialmente no Instituto, que estamos aqui localizados fisicamente no Distrito Federal, mas de fato atendendo soluções do Brasil inteiro, a gente montou um espaço físico que fosse atrativo, né, para a galera que está empreendendo, que está desenvolvendo soluções, mas também com uma carinha meio Senai, bem hard de ser, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem um showroom logo na entrada com várias tecnologias que hoje são tecnologias desenvolvidas pelo Senai, simuladores, plantas didáticas, kits onde você aprende determinadas competências, né? A gente tem kit de manufatura avançada, tem painel para aprender sobre automação, a gente tem simuladores, a gente tem... ambientes imersivos. O mini carro autônomo que fica tem uma galera, tem uma estrutura muito boa lá. Logo na entrada nesse showroom, e a ideia é que esse showroom, de tempos em tempos, estejam ali novas tecnologias, não só desenvolvidas pela nossa próprio time Senai, mas também pelas startups e parceiros que a gente vai sempre construindo aqui agora com o Instituto. Mas aí tem um laboratório muito bacana de prototipagem. A ideia é lá não só produzir protótipos de soluções para a educação, né? Kits didáticos, dispositivos que podem ser usados em ambiente de sala de aula ou por esses alunos que estão trabalhando em atividades remotas, enfim, também com muita liberdade e criatividade. E a gente tem laboratórios de tecnologias avançadas, né, onde a gente vai desenvolver sistemas, plataformas. Então, eu quero desenvolver um software, eu não tenho estrutura, tenho uma boa ideia, mas estou precisando de um ambiente. Pô,
vai lá, cola lá com a gente, que a gente tem essa estrutura, né, para disponibilizar para quem está desenvolvendo. E tem uma área para receber as startups, para receber os empreendedores, para receber as nossas empresas parceiras. Então, eu sou uma empresa, eu tenho várias demandas para o processo de formação de pessoas, eu quero gerar mais impacto por meio da educação, eu acredito na inovação da educação, quero ser parceiro desse instituto. Bora, vamos lá, senta junto com a gente lá, a gente monta uma estratégia conjunta. A gente, ao longo desse ano, teremos vários programas com desafios específicos, né? Hora desafios mais técnicos, horas de desafios voltados a competências mais ligadas a essa formação pilar aí, né? Construção básica para os nossos alunos e futuros alunos. Legal. De tudo que você tem falado, eu acho interessante. Você está falando e essa frase está reverberando na minha cabeça aqui, que eu escutei de uma educadora um dia. Não importa se é um estudante de 10 anos, de 18, de 25, de 40 anos. Qualquer estudante, quando apresentado uma metodologia que faz sentido para ele abraça. Nossa, tá mesmo. Então, essa versatilidade, né, do SESI e Senai, do Instituto, de oferecer essas diferentes abordagens, isso sem dúvida vai fazer sentido ainda mais para uma geração que também não importa a faixa etária. Nós estamos em um mundo com diversos distratores, É verdade. né? Então, dentro desse processo de várias informações, mas pouco conhecimento, quando vem um instituto, como se for quase 100 anos, né? Daqui a 18, 100. 82 agora. Um jovem de 82 Um anos. jovem de 82 jovenzinho anos. de 82 anos. Quando vem um instituto com esse peso do SESI e Senai e fala o seguinte, ó, a gente tem um leque de oportunidades e um leque de oportunidades que são te apresentadas, cada uma delas, de uma forma que pode fazer sentido para você. Então, isso faz muita diferença no engajamento. Então, se eu posso falar um pouco sobre, de uma maneira talvez direta ou indireta, o SESI e Senai, com essa estratégia, aplica um dos pilares da Octalysis, né? Que é essa questão de recompensa, né? Então, utiliza a gamificação como recompensa dentro desse processo de satisfação da aprendizagem. Não, isso é incrível, porque realmente existem diversas possibilidades, né? E você comentou um ponto importante, porque não adianta a gente falar só de educação no contexto de olhar só para o aluno da educação básica ou para essa nova geração. Sim. A gente precisa também falar de educação e de formação continuada para quem já está no mercado de trabalho. A gente tem uma tendência de alongar a nossa vida produtiva cada vez mais, né? Então, mais longevas. Então, e você tem um cenário da nossa pirâmide, né, populacional, ela vai mudando ao longo do tempo. Vai deixar de ser uma pirâmide. Exatamente. E aí você tem um número maior de pessoas mais velhas que precisam continuar produzindo, né, para continuar gerando riqueza e tudo mais. Ou seja, o profissional que vai estar no mercado daqui a X tempo, ele já saiu da escola. Uhum. E aí? E como é que eu incentivo esse profissional a continuar se capacitando? Como é que eu tenho programas seja de upskilling, ou seja, ou de reskilling? Às vezes ele precisa mudar a rota, construir uma nova carreira. Então, essa abordagem de entender o que é demanda, pode ser demanda para mim hoje. Eu sou física de formação, né? Imagina. Eu trabalho com inovação, fui trabalhar no Senai com educação básica, né? Construí ali uma jornada dentro de sala de aula, vivi e experimentei diversas formas de fazer que eu olho para trás e falei, meu Deus, eu era essa professora, caramba, práticas que hoje em dia eu falo, cara, nada a ver, né? Assim, podia ter sido mais inovadora lá atrás, mas a gente às vezes não tem conhecimento para isso, né? E caramba, a importância de continuar se capacitando. Quem tá dentro da garrafa não enxerga o rótulo. Né? Exatamente. Aí quer dizer, eu não tô mais a mais falando, nossa, podia ter. Essa aula era bem chata. Como é que meus alunos aguentam? Puxa, meus alunos, né? Então, você pensa assim, mudar a rota, né, numa jornada de transformação do mundo faz parte. Então... E eu acho, sinceramente, que o Senai, nessa virada, e acho que é oportuno, e acho que a questão de timing é o timing perfeito. Por tudo que está acontecendo no mundo. Eu estava lendo uma reportagem recentemente que a Alemanha tem muito menos formados em universidades que o Brasil, proporcionalmente falando. Muito menos. Você vai falar que a Alemanha é um país mal educado?
Não. Mas onde que eles não estão formados na universidade, mas estão formados em curso técnico. É A isso Alemanha é um dos países onde mais se forma técnicos. E eles, a excelência da produção alemã, dos produtos alemão, não se discute. Dos produtos alemães, não se discute. E cada vez mais vai fazer menos sentido você ficar 4 anos numa graduação por uma profissão que talvez ela deixa de existir antes dos 4 anos. Um grande exemplo, e aí uma previsão minha, o namorado da minha filha faz arquitetura. Eu já conversei com ele sobre isso, e quando eu mostrei o Mid Journey criando plantas, criando projetos, ele mesmo falou, cara, minha profissão vai acabar. E a arquitetura não vai 3 anos, 2 anos para inteligência artificial fazer plantas, projetos. Você já não está fazendo, né? O meu futuro genro ou não, né? Ele é um grande candidato a ter que se reinventar. Como a minha filha, a gente conversou aqui no primeiro episódio, o Gilberto, tem o livro do Harari, Como Deus, onde ele fala que no futuro talvez serão mais valorizadas as profissões de cuidar, tipo enfermeira, fisioterapeuta, cuidadora, do que o próprio médico, porque a inteligência artificial e a tecnologia... O diagnóstico já vai... e às vezes operar. Eu estava conversando com um grande nome de tecnologia aqui de Brasília, o Luiz França, e ele trouxe uma frase do presidente da IBM que ele disse o seguinte: daqui 15 anos a gente vai olhar para trás e falar como que a gente deixava um ser humano abrir a gente. É verdade. Caramba. Porque se você vai em qualquer indústria, a precisão das máquinas em cortar, dobrar, furar, não se compara com a precisão de um ser humano. E aí você deixa um ser humano furar um outro ser humano, né? Então, eu acho que o Senai, nesse momento que as pessoas vão precisar se reinventar, muito. Eu já me reinventei algumas vezes na minha vida. Já abri 32 CNPJs. Meu Deus, recorde. Não sei, mas... Temos um recorde. Então, assim, já me reinventei algumas vezes e acho que o Senai, principalmente o Instituto, porque realmente, com essa predisposição de vocês, de se abrir ao novo, de trazer espaço para discussão, de não querer fazer mais do mesmo, e eu tô lá dentro e eu sinto isso e vejo isso, e eu acho que agora o nosso trabalho está aqui ajudando a divulgar e a escalar. Nesse momento que as pessoas vão precisar se reinventar, talvez não vai ter emprego para todo mundo, a gente vai ter que trabalhar talvez uma carga horária menor, alguns países já estão fazendo isso, uma renda básica universal. O Senai é papel preponderante e eu acho que é muito mais relevante do que as universidades. Olha, sobre esse ponto, eu acho que há espaço para todos, assim. Inclusive, eu acredito muito também na força da educação profissional, especialmente do ensino técnico, né? Ele é muito transformador, ele muda a vida, muda o cenário das famílias. Eu já vi isso acontecer de perto, assim, com alunos, né? Alunos e depois ex-alunos que estavam abrindo seus negócios ou indo para grandes empresas, depois situações familiares muito difíceis e transformar a vida daquela família, né? O ensino técnico ele é rápido, então muitas vezes você consegue um acesso mais facilitado ao mercado, né, além de demorar aquele tempo, né, no processo da graduação, mas não que ela não seja necessária, é importante. A gente precisa ter graduados, a gente precisa ter técnicos, a gente precisa ter pessoas qualificadas num nível básico. A gente precisa ter. Então, assim, a grande questão é justamente uma valorização do profissional, independente da posição que ele está. Infelizmente, ainda existe uma cultura, talvez, de não valorização de determinadas profissões. Preconceito. Um preconceito totalmente inadequado, e isso é histórico, né? Tem seus fundamentos históricos, mas que foi carregando ao longo do tempo, né? Então, às vezes a pessoa opta por fazer uma faculdade mais básica, ou que não sabe nem o que é ainda direito, e faz para ter um diploma de curso superior, em detrimento de fazer um curso técnico que rapidamente ele estaria inserido no mercado, trabalhando em uma área profissional remunerado, né, e tal. Então, esse entendimento, até uma questão de compreensão, as pessoas precisam entender o que é, onde está o profissional do curso técnico, onde está o profissional da graduação, onde está alguém que tem que ter uma pós-graduação. Isso não vai deixar de existir, né, assim, no sentido de eu tenho diferentes níveis de formação. E ok, e faz parte. A grande questão é essa opção, né?
em detrimento de um, eu faço o outro, não é nem o que eu quero, mas só para dizer que eu tenho um curso superior. E aí você vai afetando outros elementos, né? Porque aspectos pessoais não geram um nível de frustração, então tem muitos elementos dados, assim. Principalmente, né? O quanto de recém-formados desempregados. 30%, 20%. Então, assim, a faculdade às vezes não está fazendo o que seria esperado. Não, mas eu acho que é até uma questão de revisitar mesmo, entender o que é o propósito daquilo, buscar perfis cada vez mais atualizados. Por mais que a gente seja uma rede muito grande, sabe, olhando para a Senai, especialmente para a educação profissional, nem se o Senai trabalhar num operação full, a gente aqui, sangue nos olhos, trabalhando muito, nem assim a gente vai ser capaz de suprir uma carência de mão de obra que existe no mercado, né? A gente está ouvindo o setor de tecnologia, por exemplo, que há tempos atrás falava de De repente pode surgir uma startup lá no instituto vai que que consegue escala, né? Queremos escala aí. Mas é verdade, porque hoje, se você pegar na condição atual, né, existe um esforço muito grande para fazer essa busca contínua de suprir essa necessidade de mão de obra. Mas assim, à medida que eu estou capacitando uma pessoa numa competência X, daqui a pouco surge uma nova. Então, assim, eu ouvi de uma pessoa de dentro de uma empresa, grande empresa, dizendo o seguinte: eu tenho um ciclo de atualização profissional que quando eu estou terminando de atualizar um grupo, eu já tenho que começar tudo de novo, porque já surgiu algo novo. Sim. E eu não posso parar essa galera. Por isso, né? que eu estava me referindo aqui, talvez eu não expliquei bem, porque assim, para você criar um curso de faculdade, só para criar o curso ele demora alguns anos. Muito. E para criar um curso técnico é muito mais rápido. Olha, eu vou te falar que também demora. Especialmente os cursos técnicos que também são regulados, né? Assim, tudo que tem uma base legal, que tem diretrizes a serem seguidas, você precisa ali ter um time, tem toda uma metodologia a seguir. Então, atualizar de forma mais rápida também é uma necessidade, é um dos nossos desafios, né? Estratégias para a gente conseguir atualizar as nossas formações de forma mais rápida. Porque não é só atualizar o descritivo do curso. Não. Por exemplo, surgiu uma nova linguagem de programação. Beleza, vou escrever isso lá no programa da formação da área de TI. Não é só isso. Eu tenho que preparar material didático, eu tenho que treinar os professores, eu tenho que atualizar as pessoas que vão trabalhar naquela temática, eu tenho que preparar laboratório, eu tenho que adquirir sistemas. Então, são N fatores. Estou dando o exemplo da área de tecnologia, mas quando você replica isso, desdobra isso, por exemplo, para uma área de mecânica, surgiu um novo tipo de equipamento, uma área de química, onde você tem novos processos para formar determinado componente. Então, na formação técnica, né, que exige ali uma vivência prática, questões, estrutura laboratorial, esses movimentos, eles são realmente movimentos complexos. Mas eu ainda insisto, né? Ainda assim, a gente tem que ter a capacidade de se atualizar de forma mais rápida. Ainda assim, a gente precisa ter a capacidade de treinar as pessoas de uma maneira muito otimizada e muito ágil, sem perder a essência, sem perder a visão daquela pessoa enquanto profissional e com a sua carreira, com a sua jornada. Cada um tem a sua carreira, né? Então, eu vou fazer um curso aqui, mas daqui a pouco eu vou fazer um aperfeiçoamento que me direciona um pouquinho para outra área. Daqui a pouco eu vou vou ver vários mini cursos que vão me direcionar para esse tema. Então, essa busca contínua por aprendizado, ela é algo que a gente também precisa incentivar. E isso também faz parte de um aspecto que a gente, dentro do próprio Senai, a gente também incentiva, né? A gente também precisa inovar. A gente sabe que a nossa empresa também precisa inovar. O Instituto tem esse papel. A gente quer fortalecer esse movimento de inovar o nosso próprio negócio. E todas as empresas precisam ter esse olhar. Gente, inovação, quem não inova, morreu. Né? Morreu. Talvez não morreu agora, mas daqui a pouco tá fadado a... Já entrou com a papelada. Já entrou com a papelada. Então, eu vejo dessa forma, entendeu? Eu acho que é um movimento de precisamos inovar. E a educação, gente, estamos no caminho. Tem muita inovação já acontecendo na educação. É interessante que enquanto você falava, duas palavras que reverberam. Vai virar um livro. É a segunda vez. Esse podcast. Sabe o que é? É interessante porque
falar a frase óbvia que todo mundo sabe, que é a escola, né, é um extrato da sociedade. E é impressionante que, guardadas as proporções dos dilemas, os problemas são os mesmos, né? Então, esse estudante que está hoje em dia no primeiro ano, segundo, terceiro do ensino médio, não à toa que muito fortemente o projeto de vida está entrando nas escolas. Porque chega um estudante com 16, 17 anos no mercado de trabalho e fala assim, e aí agora? O que eu vou fazer? Essa questão do itinerário formativo, por exemplo, não vou entrar de forma alguma nesse processo aqui. Eu que vivo constantemente, diariamente nas escolas, é polêmico, né? Porque como você vai dar um estudante de 15, 16, 17 anos, naquele momento a decisão sobre que caminho ele vai seguir. E não à toa, a gente escuta muito, né? Mais do que tudo, a gente escuta para entender as dores e apoiar as escolas nesse processo de desenvolvimento das competências sociais e emocionais. A gente escuta muito que estudantes que tomam a decisão no mês tal, 3, 4 meses depois, falam, não, é isso que eu quero não, me percebi com outra forma. E eu conecto isso desse querer hoje em dia, que o estudante antes era totalmente passivo, é isso e etc. Você vai ter que estudar ou para um concurso, ou você vai seguir uma profissão que seu pai e sua mãe orientou. Mas essa insatisfação, digamos assim, que felizmente já está começando cedo, ou seja, pessoas querendo ser protagonistas da sua própria vida, a gente vê um recorte na sociedade que não é só aquele profissional que precisa se reinventar, mas é aquele profissional que parou e ele fala assim, por que eu estou parado? Eu preciso fazer coisas novas também. Eu conheço, da minha convivência, pessoas de 60, 65 e uma de 74 anos agora, que se parar, morre, assim, sabe? Ele fica não aguenta ficar parado, não aguenta, né? eu quero buscar cursos, eu quero estudar programação. Então, assim, porque é uma sociedade que, não a sociedade, mas é um movimento do mundo, um tempo do mundo, um recorte da humanidade, que as pessoas... elas felizmente querem se manter em movimento. Verdade. Né? Então aquele processo de você estudar, trabalhar, parei, aposentei e agora vou para uma cadeira de balanço, né? não existe mais isso. Tá olhando para a vida, né? Não existe mais isso. Então a gente faz parte desse processo de continuidade. E são várias gerações que vão conviver ao mesmo tempo. É a primeira vez na história que tem 5 gerações convivendo. E a geração prateada trabalhando na mesma empresa que a geração Z. A gente falou disso no primeiro episódio. Sim. Sim. Mas do caos que acaba surgindo. Nossa, e coisas maravilhosas. Isso é fantástico, porque é a diversidade que faz isso acontecer. E a gente está falando aqui da diversidade geracional, né, essas percepções, mas também a diversidade num olhar dos diversos tipos de pessoas que nós temos, aspectos de gênero, raça e etc. Então, olhar para essas tendências, né, e a empresa ter a capacidade de também lidar com tudo isso. Entendendo que, ora, eu tenho meus colaboradores, né, vivendo esse cenário maluco, né, de muitas opiniões, vivências profissionais, histórias profissionais com jornadas diferentes. Ora, eu tenho meu cliente. Quem está no mercado, ou seja, as gerações, né, esse olhar para quem está recebendo seu produto, com quem a empresa está se relacionando, também é muito diferente. Então, a escola, ela acaba sendo quase que um preparatório, né, para meio que lidar com tudo isso, né? Ela vira uma base para essa construção. Ju, já faço convite para daqui 18 anos, quando o Senai fizer a gente tá aqui de novo. Vou voltar aqui. Voltar aqui para a gente ver qual foi o trajeto. É óbvio que a gente não vai ficar 18 anos sem se ver, a gente vai se ver várias vezes. Todo dia ele tá lá. E voltar aqui também para ver e rever essa evolução. Claro. Se você quiser saber mais sobre o Instituto Senai, você pode fazer uma tour virtual, o link está aqui embaixo, se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver assistindo no Spotify e estiver ouvindo no Spotify, melhor dizendo, aí você entra lá no canal do YouTube da Prof Play, no Humanos Podcast, o link vai estar lá para fazer o tour virtual, mas se quem quiser, que estiver nos assistindo e quiser entrar em contato com o Instituto, enfim, com você, quais são os caminhos? Ó, a gente tem o nosso site no Portal da Indústria, é só procurar, a gente lá tem um canal focado em tecnologias educacionais e vão ter lá todas as informações do Instituto e um link para acessar a nossa comunidade digital. Então a gente tem um ambiente virtual onde a gente se conecta, troca ideias, a gente abre fóruns, momentos de discussão sobre esses temas tão importantes aí nessa jornada longa, bonita de inovar a educação, né? A gente precisa fazer isso juntos, a gente conta com a colaboração de todo mundo.
Obrigado por ter vindo. Obrigado, meu colega, meu amigo, meu Ah. É um sócio. prazer. É. Só convidar. Tá bom. Obrigado. Então você que está nos assistindo, deixa o like, compartilha, né, com as pessoas da área de educação, da sua empresa, enfim, porque a gente conversou aqui muito sobre o futuro da educação e das oportunidades desse novo espaço recém-inaugurado em Brasília, do Senai Nacional. Então você de todo o Brasil, startup, empresas, quiser fazer eventos de inovação aberta, vão surgir alguns editais. Segue a gente nas nossas redes da ProfPlay, profplay.academy, para ficar sabendo toda vez que tiver novidade, a gente vai estar publicando lá para você ficar por dentro.